Olá, aqui é Leonardo Silva, eu sou psicólogo. Quero te convidar hoje para fazer uma reflexão sobre como a gente foi perdendo a nossa naturalidade, a nossa espontaneidade. O que isso tem a ver com a comunicação, com a assertividade, o como isso tem a ver com a não comunicação, quando a gente delibera, quando a gente faz de conta que está bem e não está, quando a gente diz uma coisa só para contentar outra pessoa, ou porque a situação não está fácil, mas na verdade o nosso sentimento é bem o contrário. Queria te convidar para refletir sobre esse assunto. Como a gente foi perdendo a nossa naturalidade, a nossa espontaneidade e como é importante a gente retomar isso no nosso dia a dia. Vamos lá? O importante autor da psicologia humanista chamado Frederick Pils, ou Fritz Pils, da Gestalt terapia, ele falava o seguinte: o ser humano é o único animal capaz de deliberar. O que significa isso? Ao invés de ele sentir fome e pedir, na verdade os bebês fazem isso, né? E a gente vê isso com todo o corpo, né? Não é só o choro, todo o corpo está pedindo alguma coisa, né? É uma expressão muito forte daquela necessidade. Ao invés de simplesmente a gente fazer isso que os bebês fazem, ou que os animais fazem, a gente começa a perceber que em alguns momentos não é legal fazer isso. Dependendo da pessoa, ela não vai satisfazer a minha necessidade. Dependendo do dia ou do momento, talvez era melhor a gente ficar com essa necessidade ou com esse sentimento guardadinho para a gente não se incomodar ou não incomodar o outro, porque a gente incomodando o outro a gente pode ter uma série de prejuízos também. Então, quando a gente foi perceber que o meio onde a gente vive, as pessoas, a sociedade em geral, né? Eu estou falando agora mais das relações mais íntimas primeiro, e depois isso repercute numa sociedade em geral, quando a criança começa para a escola, enfim, a sociedade ela não aceita a nossa livre manifestação das nossas necessidades. Quando eu estou com vontade de fazer alguma coisa expresso, né, isso não é bem aceito, isso não é considerado. Isso a criança vai aprendendo desde cedo. Então ela começa a deliberar, ela começa a escolher o momento, a situação, o que vai dizer, ela vai escondendo alguns sentimentos, ela vai aprendendo, por exemplo, a não demonstrar que sente raiva de alguém, que sente ódio, enfim. Ela vai aprendendo a não dizer que quer alguma coisa porque ela vai apanhar ou vai ser tratada de uma maneira dura pelo pai ou pela mãe, então ela diz que não quer ou simplesmente fica quietinha e vai ter que arranjar outras formas de satisfazer essa necessidade. Então eu acho muito interessante essa reflexão, porque o ser humano tem essa capacidade incrível de dominar os seus instintos, as suas emoções, né, de escolher quando manifestar ou não, mas isso acaba nos atrapalhando muito em termos do nosso dia a dia, das nossas vivências. Como a gente não vive num meio que nos aceita incondicionalmente, muito pelo contrário, aceita somente algumas condições, então se eu quero expressar meu desejo de comer a qualquer hora, talvez a tua mãe ou algum lugar vai dizer, não, aqui não é hora, ou aqui não é o lugar de comer. Imagina para necessidades mais específicas, como sexo, como a vontade de levar os seus valores adiante, de bater de frente com alguma coisa que tu não gosta. Imagina para situações mais complexas. Então a gente vive num modus operandi, num jeito onde a gente não consegue ser mais espontâneo, onde a gente não consegue ser mais natural. E aí o tipo de comunicação que a gente faz com esse meio, que nos aceita condicionalmente, é, obviamente, para a gente se inserir no meio, para a gente se equilibrar, ou buscar um certo equilíbrio nesse meio, então a gente acaba deixando de lado uma série de coisas nossas. A gente acaba deixando um material, né, que é feio, que supostamente não deve ser mostrado nesse momento, de lado, porque se eu expressasse, isso não ia ser legal naquela circunstância, ou enfim, pelos parâmetros ou pelas leis daquele grupo, daquela sociedade. E assim a gente foi perdendo a nossa espontaneidade, a nossa naturalidade. E a comunicação deixou de ser assertiva. Como é que era a comunicação, ou como é que é uma comunicação assertiva? É quando aquilo que eu comunico está em congruência, está equilibrado com aquilo que eu estou sentindo. Então o meu corpo, o meu sentimento e aquilo que eu falo estão em harmonia. Os três estão andando juntos na mesma direção. Porque pode ser que eu diga alguma coisa, mas na verdade não queira dizer isso, né? Fulano, tu está chateada com a fulana?
Não, capaz, eu não tô não, aquilo já passou. Mas lá dentro, tu sabe que tu tá com raiva, tu sabe que tu tem, né, muita mágoa daquilo que aconteceu, que tu não tá conseguindo perdoar essa pessoa. Só que tu disse para outra que não, que tá tudo bem em relação àquela pessoa. Então a gente não consegue ser assertivo. A gente é muito passivo em relação aos nossos sentimentos, em relação às nossas ideias, ou às vezes muito agressivo, que geralmente é o resultado de uma comunicação que é passiva por muito tempo e acaba sendo agressiva em momentos onde a gente está mais à vontade, mais, digamos, aceito, momentos onde a gente pode mostrar quem a gente acaba sendo mais agressivo. Qual é a grande vantagem da assertividade? É um convite que eu trago para a gente pensar, para a gente refletir, para tu levar para o teu dia a dia. Bom, a assertividade, ela vai ditando muitos dos comportamentos. Através de uma comunicação assertiva, é que eu fazendo escolhas que tenham realmente a ver comigo, isso vai me trazer a médio e longo prazo uma satisfação melhor, né, que a gente pode traduzir isso como felicidade, escolhas que tenham a ver mais com eu mesmo. Eu ouvi no consultório essa semana uma cliente que diz assim: é melhor eu começar a me vestir de mim mesma. Eu achei tão bonita aquela frase. Por quê? Porque antes tu não estava vivendo, né, tu mesma. Quando é que tu tirou a roupa de ti mesma e começou a ser quem tu não era? E eu entendo isso. Eu entendo que para te adaptar ou para sobreviver num ambiente mais hostil, e isso às vezes é de uma infância bem complicada, tu teve que deixar de lado aquilo que tu pensa, aquilo que tu sente, para ser outra pessoa, para criar personas, máscaras para te adaptar ao meio social. Obviamente isso é muito importante, todos nós temos algumas delas. Mas o convite que eu faço é para começar a olhar para a tua vida, em que áreas tu consegue ser mais espontâneo. Como é que é tu ser quem tu é? Como é o que pessoas são aquelas onde tu consegue falar o que tu pensa, onde tu consegue falar do teu desejo. E não importa que desejo seja, será que tu consegue manifestar esse desejo? Ou dizer que tu não gosta de alguma coisa? Se posicionar mais claramente em relação ao que tu pensa, tuas ideias, teus valores? Que momentos são esses? A partir do momento que a gente começa a identificar esses momentos, isso começa a ficar mais claro na nossa vida. O quanto a gente está deixando de ser a gente mesmo, a gente mesma, e o quanto é importante a gente ter essa sensação, esse sentimento, essa identificação com esse eu, com esse personagem que pode ser ele mesmo, que é mais natural possível. E a partir do momento que tu fizer um exercício como esse, vai começar a perceber que talvez tenham poucas situações onde tu realmente te sente mais espontânea, onde em vários momentos para te adaptar tu foi perdendo um pouco de ti mesmo, ti mesma, para poder, né, enfim, sobreviver naquele momento, naquela situação, e talvez tu tenha te anulado tanto que hoje o preço é muito alto por isso. Não consegue mais te colocar, há um distanciamento inclusive físico de algumas pessoas, tu não consegue mais nem ouvir o que tu quer, porque é tanta confusão, porque tu sempre olhou para fora para corresponder às expectativas externas e tu nem sabe direito o que tu quer da tua vida. Então esse tipo de reflexão é o que eu convido vocês a fazerem através da assertividade, através de uma comunicação mais espontânea e mais natural possível, aquilo que tu conseguir fazer. Começa mapeando isso no teu dia a dia, onde e com quem tu consegue fazer essa comunicação mais assertiva, mais congruente, mais natural, mais espontânea. Dá uma olhadinha nesse cenário, cultiva um pouquinho ele, percebe como tu te sente, olha o teu corpo e depois aí tem as reflexões que são as maiores possíveis, que eu não tenho a mínima ideia do que tu pode pensar depois, mas eu acredito que a partir do momento que começar a mapear essas situações de espontaneidade, pode ser que primeiro tu possa ficar muito frustrado porque tu vê que não tem muitas situações assim no teu dia a dia, ok? Mas uma vez que tu comece a ver e, digamos, sentir essa sensação e ver o quão importante é tu bancar essa espontaneidade, talvez tu olhe para as outras situações, perceba que são muitas as situações onde tu não consegue ser tu mesmo, tu mesma, e que talvez seja interessante começar a fazer esse exercício, tá? Foi só um convite para reflexão, espero que tenha ficado claro, e de novo,
Se esse conteúdo fez algum sentido para ti, lembra de te inscrever no canal. Eu já postei um vídeo aqui sobre passividade das emoções, o que isso pode causar, que vocês podem acessar aí no link que eu vou colocando na tela agora. E espero que a gente possa interagir aí nos comentários. Até uma próxima.